A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conosco aqui pelo Meet e lá pelo Facebook. Um abraço, a todos, que o Senhor esteja abençoando, guardando vocês, e durante essa mensagem que nós estejamos ouvindo a voz do Senhor, como nós precisamos, e não como nós queremos, mas como realmente Ele deseja falar conosco. Então, eu quero convidar você a estar abrindo a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Agora sim vai aparecer para vocês também uma apresentação com o nosso tema. Mas vamos ao texto de Gênesis, capítulo 37. É a história de Jacó, mas que na verdade ela já começa dizendo: essa é a história de Jacó falando de José. Então nós vamos hoje ver na perspectiva de José qual é o plano de Deus, que é a reconciliação. Diz assim a palavra: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este meu sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e lhe foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre, e não ponhais
Perdão, só um minutinho que eu perdi aqui. 22. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica e a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Até aqui, meus amados irmãos. E amigos que também ouvem, acompanham conosco. Essa leitura que nós fizemos conta a história. Você vê que ele inicia dizendo, essa é a história, no versículo 2, dizendo que esta é a história de Jacó. Veja bem, essa é a história de Jacó. Jacó, o pai de José. Mas conta depois o que aconteceu com seus filhos. Citando um pouco sobre José, esse nome José, que significa possa ele acrescentar. Porque José foi o primeiro filho de Raquel. E Raquel foi estéril parte da sua vida, não pôde dar filhos, e quando Deus a deu, foi José que nasceu. E Raquel colocou esse nome dizendo essa palavra, que quer dizer José, em hebraico quer dizer possa ele acrescentar, ou possa Deus me acrescentar mais um filho. E depois também José tem um outro irmão chamado Benjamim. Mas a história que nós hoje vamos aqui estar olhando com mais atenção, inicia dizendo no versículo 2, como eu disse, essa é a história de Jacó. Mas essa é a história de Jacó, ou essa é a história da família de Jacó. Então nós estamos falando de família, nós estamos hoje falando de casa, do lar, de pessoas do nosso lar. No caso de Jacó, eram pessoas da sua casa, eram seus filhos, que estavam ali contando a história de Jacó, seu pai. Olha a história. Que história é essa, Filhos, que quiseram vender o seu irmão, filhos que queriam matar seu irmão por conta de ciúmes, por conta de inveja, por conta de um pai colocar um dos seus filhos amando-o mais, gerando assim ciúmes entre irmãos. Todas essas questões são muito importantes para que nós vamos falar hoje, para que a gente entenda o cenário desse lar. Olhe, essa é a história de Jacó. Poderia ser assim, essa é a história da família que está aqui conosco, da sua família. Como seria, a história contada da sua família? Diferente, talvez, da história de Jacó? Diferente, talvez, da história de José? Não pelo que aconteceu com ele, dos irmãos quererem matá-lo, mas de problemas de inveja, de ciúmes, talvez desentendimento dentro do lar. Será que isso é anormal para nós? Será que isso também não nos atinge, não tem a ver conosco? Essa palavra que hoje o Senhor falou comigo e eu compartilho com vocês, meus irmãos, eu creio que Ele falou isso comigo porque tem um propósito primeiro para a minha vida. E eu entendo que na minha vida, hoje eu sei que a minha família precisa dessa palavra. Eu sei que a minha família precisa entender como é o plano de Deus para a reconciliação. Porque Deus não nos fez para ficarmos como essa família que estava vivendo um momento de muitas brigas, um momento de tratar o outro irmão com indiferença, lançando-o, querendo matá-lo, vendendo-o como escravo. Com certeza, esse não era o plano de Deus para a humanidade, para a família. Mas nós sabemos que por causa do pecado,
O homem vive dessa forma. As famílias vivem ainda dessa forma, sem Cristo. E o que eu quero falar com você nessa noite é, olha só, perceba comigo inicialmente, olha que história é essa. Essa é a história da família de Jacó, né? Poderia ser um filme ou uma novela se acabasse aqui. Se acabasse aqui, iria talvez para aqueles programas de casos de família, porque é um problema muito sério dentro da casa. Há um problema muito sério e as pessoas vão para algum lugar resolver. Levam para outras pessoas. Mas nós vamos ver aqui lições importantíssimas de onde e como nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus na história de José. Então, como eu disse, irmãos covardes que agiram com covardia, com indiferença, excluindo José da família, tirando, né, nem coragem de tirar a sua vida tiveram. Preferiram vendê-lo para não ter mais que se preocupar com ele. Veja só, a que ponto chegou essa casa? A que ponto chegou a discórdia dessa casa? Né? E até a tentativa de matá-lo, mas vendendo como escravo. Né? Será que é uma boa história para se contar? Talvez você está pensando, essa não é um bom tema para a mensagem. E eu digo para você, eu também acho que não é. Por isso que eu acredito que não vem de mim mesmo dizer isso para vocês. Porque eu sei que de nós mesmos nós não íamos querer colocar nossas famílias para falar delas. Mas agora o Senhor nos chama para ouvir e prestar atenção. Como está a sua família? Como está a sua casa nesse momento? Como está o seu relacionamento com a esposa, com filhos, com pais, mães, enfim. Como está o seu relacionamento? Nora, com sogra, sogro, como está? Isso inclui a todos. Isso inclui a todos nós, né? E é só apenas a isso que se resume a história de Jacó? Será que acaba aqui a história? Quais seriam as cenas dos próximos capítulos, né? E nós vamos aqui ver juntos que o nosso alvo hoje não é falar sobre os sonhos de José, apesar de ser um tema, né, muito interessante. Né? Seria legal a gente poder ouvir também um pastor. Né? Eu não me colocaria nessa posição porque creio que não tenho conhecimento para falar sobre isso. Mas uma coisa eu sei, que os sonhos, eu creio que o Senhor, se Ele quiser, Ele pode falar através dos sonhos, sim. Mas eu sei que essa não é a regra de Deus para nós. A regra de Deus está aqui, é a sua palavra. A regra do Senhor falar conosco, por onde Ele fala, é pela sua palavra. Mas se Ele quiser falar conosco através dos sonhos, com certeza Ele pode fazer isso. Mas servirá apenas como uma experiência sua, né? Algo totalmente pessoal, que não inclui uma doutrina. Nós não podemos tratar isso como uma doutrina. Que sonhos, que Deus fala através dos sonhos, isso não é algo frequente na palavra. São poucos os casos que nós vemos. E o caso de José foi um desses casos. Então, meus irmãos, não é o nosso foco falar hoje sobre os sonhos, mas sim nos concentrar sobre esses 3 pontos que vocês estão vendo aí na tela. Então, o plano de Deus, que é a reconciliação, começando com: comece reconhecendo a presença de Deus. Né? Em meio a essa situação de José, pense bem, quais caminhos José poderia tomar? José poderia viver uma vida amargurada, não poderia? Viver uma vida em que ele ia pegar aquelas dores pelo que seus irmãos fizeram com ele e talvez sair por aí fazendo todo o mal que ele pudesse com as outras pessoas, tentando, de alguma forma, substituir aquela dor, né, lançando sobre outras pessoas. Tudo bem? Sem insônia? José poderia também, meus irmãos, ter vivido uma vida de ódio, tentando vingança contra os seus irmãos. José poderia fazer tudo isso. José, né, do Egito, poderia ter tentado tirar a sua própria vida. José poderia ter feito coisas loucas por conta do que aconteceu. Porque já não fazia mais sentido. Seus próprios irmãos da sua casa o desprezaram. José, ele poderia ter agido com indiferença. Ele poderia ter esquecido e vivido como se seus irmãos nem existissem mais. José poderia ter feito isso e José também poderia fazer algo que nós corremos grande risco, que é culpar o próprio Deus por todas essas coisas. Mas com certeza esse não é o caminho que José tomou. José não agiu com
sentimento de vingança. Não foi assim que José agiu. E da mesma forma que José viveu aqueles dias, eu quero falar com você nessa noite como nós também devemos agir para a reconciliação, que é o plano de Deus para a nossa família. O que nós vamos inicialmente falar é isso, irmãos. Comece reconhecendo a presença de Deus. Olhe comigo no versículo 39. Capítulo 39. Ande um pouquinho mais à frente aí em Gênesis 39, versículo 1 e 2, que José vai dizer assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que tinha levado para lá. E o que acontece no versículo 2? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja bem, versículo 2. O Senhor era com José. Ou em outras palavras, o Senhor estava com José. O Senhor não abandonou José, né? Tudo que José poderia ter agido de forma a tentar esquecer aqueles problemas ou com amargura, José não fez assim. Porque o Senhor estava com ele, apesar de seus irmãos terem o abandonado. Apesar da sua própria família, né, seus irmãos terem o abandonado. Deus não abandonou. O Senhor estava com José. Ele passou por muitas dificuldades, muitas aflições, mas Deus os livrou de todas. É o que nós vamos ver por toda essa história. E eu convido você, depois dessa mensagem, a olhar e ler os próximos capítulos dessa história. Eu vou apenas pontuar alguns, e o primeiro é esse: que o Senhor estava com ele, e José agia com temor por Deus estar com ele. José sabia que Deus estava com ele. Ele reconhecia isso. E nós, né, até vai mexer com a Marina, que está aí, que nós temos aprendido, Marina, num curso sobre a oração, que faz parte do plano aqui da nossa igreja de discipulado, que a oração, quando nós estamos orando, é quando nós temos consciência da presença de Deus. Ter consciência disso nos faz orar. Se você estiver no meio do trânsito, não precisa fechar os seus olhos. Se você tiver consciência que Deus está contigo, você está orando. Se você estiver em casa, lavando a louça, estiver, né, fazendo os afazeres de casa, estiver no seu trabalho, nos seus estudos, você não precisa parar tudo para estar orando. E José não teve que parar a vida dele, de tudo que estava acontecendo, até mesmo porque ele não podia fazer isso. Né? Como ele ia parar? Ele era escravo. Mas ele viu e reconheceu a presença de Deus na vida dele. E o texto é bem claro quando diz que Deus estava com José. Deus era com José. Também, irmãos, nós vemos, né, em outro texto de Salmos, nós vemos no Salmo 34, não precisa abrir lá, mas diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Senhor, ouve a sua oração. Deus escuta a sua oração. Ele não está à parte. Deus, ele não é um Deus que não se importa com você. Ele está ouvindo a sua oração. E ele vai dizer mais ainda, que clamam os justos e o Senhor o escuta. Salmo 34, versículo 17. E o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. E um versículo conhecidíssimo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Foi isso que aconteceu com José. Eram muitas aflições, mas o Senhor os livrava de todas. Nós vamos ver na história que José, ele não acaba aí. Ele não para aí, apenas sabendo da presença de Deus, né? Tem uma frase, irmãos, essa semana, que eu vi nas minhas redes sociais, que ela diz aí, está aparecendo para vocês, em relação a esse primeiro texto. É do Billy Graham, um grande pregador.
Ele fala assim, que o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou seja, como reagimos ao sofrimento. Ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Viu? José poderia ter agido com raiva. José poderia ter agido com amargura. José poderia ter guardado isso e tentado algo contra seus irmãos. Mas não foi isso que José fez. José procurou ver da forma como Deus vê, não como o homem vê. Então, o convite é esse. Vamos ver como Deus vê. E ele vê o sofrimento como maneira de nos aperfeiçoar. De uma forma em que nós podemos confiar mais no Senhor. Então, a primeira coisa é, irmãos, comece reconhecendo a presença de Deus. Deus está com você. Deus, na pessoa de Jesus, do Espírito Santo, está com você. Como a Raquel falou agora há pouco, né, Raquel? Apesar de nós não estarmos juntos fisicamente, Deus está com cada um de nós. O Espírito Santo habita na sua igreja. O Espírito Santo está na sua igreja. Então, irmãos, nós estamos perto, porque nós estamos na mesma presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus e Ele nos vê. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos vê. Deus viu o sofrimento de José. Deus não se esqueceu de José. Né? E isso é relacionamento com Deus. Começar sabendo que Deus está presente é você se relacionar com Ele por meio da oração. É falar com Deus. Não importa o lugar, a hora, onde você está, mas se dirigir ao Senhor e dizer, colocar diante dele suas ansiedades, colocar diante dele os problemas da sua casa, colocar diante dele aquilo que você não tem controle. Né? Nós tentamos ter o controle das coisas, a gente tenta fazer do nosso jeito, mas Deus não, Deus tem planos. Deus tem planos e eles são infalíveis, os planos de Deus. Então confie no Senhor. O contrário de entregar a Deus é se entregar à amargura, é se entregar à dor, ao ódio, é se entregar à indiferença desse mundo. Não faça isso, meu irmão. O que nós vamos ver na história de José é que ele não caiu nessa cilada. Ele não caiu naquilo que o mundo muitas vezes cai, que é preferir o ódio, preferir o se afastar do outro. É melhor eu aqui e o outro lá. É a forma que vai resolver, mas não resolve também. Depois que passa o tempo e se reencontra, o problema é o mesmo. Então, irmãos, vejam da forma que Deus vê. Deus está contigo. Deus está presente na sua vida, então fale com Ele. O que é impossível para Deus? O que é impossível? Tente responder essa pergunta para você. O que é impossível para Deus? Então coloque nas mãos dele. José viveu uma vida de temor. E a prova que nós vamos ver de que José viveu essa vida de temor é que mais à frente, no versículo 8, no mesmo capítulo 39, José vai dizer assim, recusando, a oferta da mulher de Potifar, que queria deitar-se com ele. Olha só o que ele diz no versículo 8 ao 10. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, preste atenção nessa parte que ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Veja, todos os dias, não foi um dia. A tentação, aquilo que tenta nos afastar de Deus, de tentar fazer com que neguemos a Deus e façamos as nossas próprias vontades, acontece todo dia. Aquilo que a mulher de Potifar fazia com José acontece com as nossas vidas o tempo todo. Somos bombardeados pela internet, bombardeados nas conversas maldosas que amigos, entre aspas, começam a falar no nosso meio.
precisamos nos afastar disso. Precisamos o quê? Não dar ouvidos a essas coisas. E nos atentar ao quê? A Deus, Ele está presente. Comece reconhecendo a presença de Deus. Esse primeiro ponto é muito importante. Nós vamos falar de 3 pontos, como eu disse. O primeiro é esse, reconhecendo a presença de Deus. Reconheça, saiba que Ele está contigo. E saiba que se você precisa de sabedoria, você também deve pedir a Ele. Não sei como fazer, Senhor. Olha, isso é reconhecer a presença dEle, é falar com Ele. Deus, eu não sei mais para onde ir, não sei como resolver esse problema na minha casa, na minha família. Coloque diante dEle. Coloque diante dEle. Porque Ele ouve o nosso clamor. Deus está presente, irmãos. E José sabia disso. Ele fala, como eu cometeria algo tão terrível? Ele sabe que Deus o vê. Ele sabe que Deus não vê só com os olhos dos homens, mas vê no interior. Deus vê lá dentro do seu coração. Deus sabe dos nossos pensamentos, sabe da nossa intenção. Por isso que o pecado não é só quando a gente comete, mas o tentar fazer aquilo e pensar e ter a intenção de fazer aquilo. Isso já é o pecar, né? E José não cai nessa. José, ele mantém-se íntegro, porque Deus está presente. Ele sabia disso. Deus está conosco. E Ele vai fazer a gente passar por qualquer tribulação, qualquer aflição, irmão. Seja qual for, o Senhor vai fazer você passar. Ele está contigo. Não esqueça disso. Se você já entendeu bem isso, então eu posso continuar falando com você. Porque se você agora tem a certeza de que Deus está com você, e não importa o lugar para onde você vá, então se Ele te mandar para um cárcere, como foi com José, Deus está lá com você. E foi isso que aconteceu com José. Ele não caiu naquela armadilha da mulher de Potifar. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele foi acusado mesmo assim de ter tentado deitar-se com a mulher de Potifar. E José é lançado no cárcere. Ele é lançado e fica lá, preso. E a palavra vai dizer que ele fica assim por 13 anos preso. José, ele tem tempo na prisão. José, ele fica lá sofrendo por isso. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Veja o versículo 39, capítulo 39, verso 20 de Gênesis. José, já, estando na prisão, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E o que acontece mais uma vez? Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. José estava ali mais uma vez. Deus se mostra para José como presente. José entende que Deus está presente. Até na prisão, até na dificuldade, até na aflição, até na tribulação, Deus está presente. Ele não se afastou. Mas Deus tem um propósito para nossas vidas, até mesmo por meio das tribulações. Não é assim que a palavra vai dizer? Para a gente até se alegrar com as tribulações. Coisa difícil. Mas isso porque a gente sabe que até as tribulações elas servem para a gente o quê? Crescer. Para a gente crescer espiritualmente, para a gente aprender mais alguma coisa. Então, irmãos, guardem isso. Guardem isso. E José fica ali preso, né? José fica ali e no capítulo 40, a história continua falando, de José na prisão, interpretando os sonhos, como Deus concedeu a ele fazer isso também. Não somente sonhou José, mas ele também interpretou os sonhos de muitos ali. E isso fez com que ele fosse conhecido dentro da prisão. E José fala para aqueles dois que serviam ao rei, mas estavam presos, dá a eles o significado de cada um dos seus sonhos. Um daqueles homens que estava ali é morto, é enforcado. O outro vai e volta para a corte. O copeiro volta para lá, trabalhando junto com o faraó. E o que acontece 2 anos depois, que vai falar da história aí, no capítulo 41, passados 2 anos, Faraó teve um sonho. E aí José, mais uma vez, Deus dá a ele essa sabedoria de poder dar o significado daquele sonho.
para Faraó. E José, ele não deixa Faraó elevar o seu ego. Quando o Faraó fala para ele, né, que você é o homem, você é que interpreta o sonho, José ele dá uma resposta para Faraó que exalta essa sabedoria de Deus, né? Quando no versículo 8, né? Faraó chama os magos, mas ninguém consegue, né? Ninguém consegue decifrar. Eu estou no capítulo 41, irmãos. E aí lá mais à frente, versículo 15, Faraó vai dizer: tive o sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves os sonhos, podes interpretá-lo. No versículo 16, vai dizer: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Veja que José não se exaltou. Ele sabia que o que ele estava fazendo vinha de Deus. Toda a sabedoria vinha de Deus. Os planos eram de Deus. Então, José, a gente chega aqui ao segundo ponto, que é ele reconhece os planos de Deus, os planos soberanos de Deus na sua vida. José, ele entende que Deus tem um plano maior. E ele fala isso para Faraó, e ele ganha grande prestígio naquele reino. José por essa sabedoria que Faraó entende também que é do Espírito Santo, reconhece isso, olha, isso é coisa de Deus, isso é do Espírito Santo na sua vida, homem sábio assim não poderia vir de nós, mas do próprio de Deus. E aí José é colocado como governador de todo o Egito. Né? Essas historinhas da escola dominical, quem lembra, né, da UCP, eu aprendi isso aí, né, com a tia Marina, Andréia, na época, a história de José do Egito. E é maravilhoso lembrar disso, que José é elevado agora. Olha só, um homem que foi levado, né, para a prisão, agora é colocado como governador. E nós vemos que José reconhece os planos soberanos de Deus. Então, esse é o segundo passo, irmãos, para a reconciliação. Reconheça os planos soberanos de Deus. Deus não se esqueceu da sua família, não esqueceu de você. Lembra que Ele está presente? Lembra que Ele está contigo? Teve algum momento que Deus deixou você? Ou será que você deixou de perceber isso? Porque muitas vezes nós deixamos de perceber que Deus está presente. E por isso não oramos mais, e por isso não pedimos mais, por isso não temos mais a mesma fé. Porque deixamos de reconhecer que Deus está presente. Mas também não deixe de reconhecer os planos soberanos de Deus. Ele não somente está presente, como Ele tem planos para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. E o maior propósito de Deus na sua vida é fazer você cada dia mais semelhante a seu Filho Jesus. Você passa pelas dificuldades, não porque Jesus não passou, Ele passou também por muitas. Jesus sofreu, e muito, mas nos deixou exemplo para seguirmos seus passos. Ele não agiu com covardia com aqueles que estavam maltratando. Ele não retrocava, ele não devolvia, não retrucava. José, ele não tentava fazer o mesmo mal que as pessoas. José não fez o mesmo mal e Jesus também não. Veja que aquilo que José faz aponta para Jesus. Aponta para o sofrimento de Cristo também, que depois é exaltado e glorificado. Agora José está no governo, assim como Cristo um dia morreu na cruz, mas ressuscitou e agora governa, e agora é rei. Então entregue a Deus, porque Ele tem planos para a sua vida. Não esqueça disso. Os planos de Deus são soberanos. Eles não mudam. O plano de Deus é isso, é fazer você cada vez mais conforme a imagem de Jesus Cristo. E é por onde você passar, isso serve para esse processo. Isso está cada dia mais cooperando, como diz a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, o José entende o propósito. Mas olhando um pouquinho mais à frente, em Gênesis 45, nós estamos aqui
passando por Gênesis, para você ter uma ideia dessa história e depois ler também na sua casa. Gênesis 45 vai dizer assim: então José, não se podendo conter, aqui José, para quem já conhece um pouco da história, os irmãos de José vão até o Egito, porque há fome, chega a fome. Foi esse o sonho que José decifrou, né? Que ele encontrou o significado para Faraó, que haveria 7 anos de fome, 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. E José, como governador, ele gerencia todos aqueles gastos, pegando, né, tomando uma parte, guardando para o momento da fome. E agora chega o período da fome e há fome também lá na família de José. E olha os planos de Deus. A família de José vai aonde? Para o Egito, buscar alimento. Deus tem planos que não falham em nenhum momento. E olha o que acontece no versículo 1 do capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, porque eles não haviam reconhecido ele primeiro, irmãos. E levantou a voz em choro. Veja o sentimento. José sabia e tinha guardado no seu peito esse sentimento. A saudade, talvez, né? Talvez ali de não poder, né, suportar ver os seus irmãos e não poder falar que ele era o José. Mas depois ele se faz conhecer e diz isso e chora. De maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Olha a saudade. Olha o sentimento. Ele não esqueceu da sua família. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Lógico. Olha o que os irmãos tinham feito com ele lá no passado. Olha o que os irmãos dele tinham feito com ele lá no início da história, quando José ainda tinha 17 anos. Lançaram ele e depois venderam como escravo. Olha a história desse homem. E agora os irmãos ficam atemorizados e não conseguem responder. Mas o versículo 4 vai dizer: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão. Olha como ele se apresenta. Ele não diz que ele não é mais irmão deles. Ele diz: eu sou vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Ele não negou o que os irmãos fizeram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha o que José estava dizendo. Eu entendo os planos de Deus. Deus me colocou aqui para isso. Eu passei por tudo que eu passei, porque Deus tinha um plano e agora era para eu estar governando aqui e livrando muitos da fome. E livrando muitos da dificuldade, incluindo os da minha casa, que são vocês que vieram aqui agora. A família de José. Ele não os repreendeu. Ele não os tratou como eles trataram ele lá no passado. José os acolheu. Né? E vai continuar contando aí, depois também, irmão, leia, falando sobre o que José, a atitude dele para com seus irmãos. José entendeu que Deus tinha um plano, e o plano era garantir a descendência. Sabe quem é a descendência de José lá na frente? Jesus. Então o plano de Deus era que Jesus, lá na frente, viesse por meio da descendência que é José. Onde tinha seu pai Jacó, onde tinha seu avô Isaac, né? Onde tinha Abraão antes, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo hoje. Aqui trouxe Jesus. Então olha o plano de Deus, preservar a vida de José
preservar a sua família para que houvesse descendência e lá na frente Jesus nascesse. Então, os planos de Deus, irmãos, não deixe de ver, de reconhecer que Deus tem planos, e os planos de Deus para você e para sua casa não são de guerra, mas são de paz, não são de desentendimento, mas é de amor. Esses são os planos de Deus para sua vida. E agora, indo para o último ponto, irmãos, José toma a iniciativa, como nós lemos aí. Isso é o que nós devemos fazer. Numa reconciliação, não espere o outro, mas tome você a iniciativa. Nós lemos aí, José disse para eles, chegai-vos aqui. E falou, vocês são meus irmãos. Eu não vou tratar vocês como me trataram, vocês são meus irmãos. E aí nós vamos ver que José chama sua família, seu pai vem, seu irmão mais novo vem, Benjamim, vive ali também com eles. Eles ficam ali, por um bom período até que também Jacó, seu pai, venha também a falecer. Isso tudo aconteceu, mas José teve que tomar o que? A iniciativa. José tomou a iniciativa. Ele não esperou os outros fazerem primeiro. Não, quem tem que pedir perdão é o outro. Não, eu não tenho que fazer isso. É o outro que pede. Não. José tomou a iniciativa. José veio e falou, achegai-vos. Deixa eu falar para você, não deixou de falar a verdade. Vocês me venderam mesmo. Vocês realmente me venderam ao Egito. Vocês realmente não me trataram bem. Mas não fique com medo, não se entristeça não. Porque Deus tinha um plano. E o plano de Deus sempre é bom. Os planos de Deus são sempre bons para a nossa vida. Deus é um Deus bom e seus planos também. Então, guarde isso, meu irmão. Tome a iniciativa. Seja qual for o problema que você está vivendo. Seja qual for a dificuldade. A ação de Deus na vida de José, do Egito, é a mesma hoje. Porque o próprio Jesus foi quem tomou a iniciativa. Se dependesse de mim e de você, como nós conheceríamos a Cristo e o seu amor? Se não fosse o próprio Deus se fazer carne, Deus aqui conosco, olha a presença de Deus, Deus conosco. Se não fosse o próprio Deus, como nós falamos no segundo ponto, na sua soberania dos seus planos, porque Jesus já é o plano de Deus para a salvação desde antes do mundo existir. O livro de Apocalipse vai dizer isso. Não havia homem, mas Jesus já era a providência para nos salvar. Deus queria nos reconciliar através de Jesus. Quem tomou a iniciativa? Deus. E agora você, nós, Igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus. Chamados povo seu, propriedade exclusiva de Deus. Chamados sacerdócio santo, sacerdócio real. Nós aqui, você, eu. Para fazer o quê? Para manifestar a glória de Deus. E sabe como Deus manifestou sua glória? Nos reconciliando. E agora você faz parte desse plano de reconciliação, onde você tem o ministério da reconciliação de Deus. Deus colocou sobre nós este mandato. Ele nos chamou, nos adotou como filho, e agora nós também vivemos para a reconciliação de outros irmãos. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu queria trazer a você. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu tenho certeza que eu estou dizendo para você algo que eu vivi, mas que sei que o Senhor sempre irá reconhecer, sempre irá reconciliar na minha vida. Seja qual for o problema que haja na minha vida, hoje em diante, eu posso ver que o Senhor tem para mim, primeiramente, a sua presença. Jesus é a reconciliação, é o Deus conosco. Eu sei disso. Eu também sei que Jesus é o plano soberano de Deus para a reconciliação. Glória a Deus por isso. Porque um dia, como a gente sabe de cor, João 3,16, porque Deus enviou seu Filho. Nós sabemos disso. Olha só, Ele tinha um plano soberano. Ele enviou para reconciliar-nos com Ele. Ele nos amou primeiro. E no 3, que nós falamos, eu sei hoje também que Deus, através de Jesus, tomou a iniciativa
de reconciliação. Ele que veio até nós. Ele é que se achegou a nós. Jesus. Ele nos ensina a reconciliação para nossas famílias, assim como aconteceu na família de José. E José não deixa os seus irmãos, mesmo após a morte do seu pai, Jacó. José não trata eles também da mesma forma, mas reconcilia mais ainda com seus irmãos, recebendo eles naquela terra. Que o Senhor seja com você, meu irmão. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra e que você possa viver a reconciliação do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus.